Bom dia, quarto ano, tudo bem? Nossas aulas de hoje serão divididas da seguinte forma. Primeiro, iremos corrigir as atividades do dia 1º de setembro, páginas 41 e 42 do CA. Depois faremos operações inversas na página 45 do CA e no final iremos estudar sobre retas paralelas e perpendiculares com atividade na página 53, mas nós iremos estudar também as páginas anteriores que se referem a esse conteúdo. Então, vamos começar com as correções. Aqui na página 41 do CA, nós tínhamos que completar as figuras de modo simétrico. O sorvete fica dessa forma e a outra figura estava errada, simetricamente falando, por causa desse pedacinho escorrendo. Já a casa fica dessa forma e a outra figura estava errada por causa dessa chaminé. E a árvore de Natal fica dessa maneira e o erro na outra imagem era essa parte aqui dos presentes. Vocês não precisavam mostrar qual era o erro, só coloquei aqui para poder ficar mais clara a correção. Já na página 42, vocês tinham que fazer aqueles recortes e eu observei pelo positivo on que vocês fizeram muito certinho. Então, não tem o que ser corrigido. Agora, vamos então para as atividades de operações inversas na página 45 do CA. Na página 45, o exercício número 11 faz referência a esse jogo do detetive, que usa a ideia de operações inversas. Quem tiver o interesse de jogar com algum colega que tenha essa disponibilidade, é só ler as instruções aqui e fazer essa atividade, mas ela não será cobrada como exercício de aula. Hoje, apenas essa página 45 do CA. Mas o jogo é o seguinte: no material de apoio, vocês têm 3 figurinhas de cada um desses, um verde e um amarelo. E aqui temos 6 espaços. Você e o seu colega, cada um vai usar 3 tiras dessa aqui para escrever. Você vai escrever uma expressão numérica completa, por exemplo, 100 menos 30 mais 50 igual a... coloca o resultado. Só que um desses números que a gente usou na expressão, ou o 100, ou o 50, ou o 30, como eu usei no exemplo, vocês irão esconder com uma carinha. E o objetivo é a outra pessoa tentar descobrir qual era o número. Quem descobrir, pega a carinha do outro e ganha quem conseguir pegar mais carinhas opostas no final. Mas a atividade do dia mesmo é essa página aqui. Nós temos aqui, jogando detetive, Bruno escreveu a seguinte sentença matemática para Milena adivinhar. A Milena adivinhou, então qual era o número que estava escondido aqui debaixo da figurinha? É só usar a ideia de operações inversas para descobrir. Lembre-se que o que a adição faz, a subtração desfaz e vice-versa. Já o exercício número 12 é parecido com aquele das caixas, uma dentro da outra, no total contendo um valor. Então, vocês, com as operações inversas, irão descobrir o que está sendo pedido aqui. Quantos reais há na caixa amarela e quantos reais há na bolsa azul. Lembrando que no total temos R$90. Agora, vamos para a aula sobre retas paralelas e perpendiculares. Bom, pessoal, retas paralelas e perpendiculares é o conteúdo do nosso capítulo 9 que nós iremos começar. Aqui, nós temos uma situação trazendo a ideia do tangram, que nós já estudamos no caderno. Inclusive, eu disponibilizei para vocês
as peças e vários exemplos de figuras para serem montadas com esse tangram. A ideia aqui era apenas vocês aprenderem a traçar retas paralelas e perpendiculares, que nós já iremos aprender o que é cada uma. Por isso, nós iremos ganhar tempo nessas atividades sobre tangram, já que vocês já conhecem as peças e já têm no caderno. Então, aqui na página 48 e 49, quem tiver o interesse de seguir esse passo a passo para montar as próprias peças do tangram, existe no material de apoio um quadrado como esse aqui inicial, e aqui nós temos as etapas para ir traçando de acordo com os pontos e montar as peças do tangram. Mas eu não vou cobrar essa parte como atividade de aula. É apenas uma atividade extra para quem tiver interesse e quem tiver tempo de montar isso aqui, ok? Mas vamos focar no conteúdo por trás disso, que são as retas paralelas e transversais. Aqui, nessa parte, nós temos perguntas sobre o tangram, que nós já conhecemos, então não precisamos responder. E aqui embaixo, quem quiser completar com o nome dessas figuras que foram montadas com o tangram, podem completar, ok? Porém, a atividade do dia mesmo é a página 53 da apostila. Já aqui, nessa parte desenho geométrico, também é sobre as peças do tangram, mas aqui já vem informações importantes nesses quadrinhos amarelos, onde nós temos a explicação sobre as retas paralelas e as retas perpendiculares que eu vou explorar agora no quadro com vocês. Duas ferramentas que vocês vão precisar a partir de agora é a régua e o esquadro, porque com esses dois materiais nós iremos traçar retas paralelas e perpendiculares com perfeição. E isso é muito importante dentro da geometria, porque o ângulo importa, ok, pessoal? Então, vamos aqui no quadro entender qual é a diferença entre retas paralelas e retas perpendiculares. Aqui nós temos uma reta. Para traçar uma reta perpendicular a essa, nós precisamos alinhar o esquadro dessa maneira. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus, ou seja, o ângulo reto que nós já estudamos. Então, como eu vou fazer? Vou posicionar esse esquadro bem na linha que eu tracei. E nessa reta aqui ao lado, eu irei fazer a minha perpendicular. Dessa maneira, essa reta que eu formei, ela tem ângulo reto dos dois lados em relação a essa reta principal. Então, pessoal, observem aí na apostila de vocês, nesse quadrinho amarelo aqui, ó, onde nós estudamos sobre as retas perpendiculares. Formam ângulos de 90 graus entre si. Essa é a definição de retas perpendiculares. Se vocês puderem, dê um destaque para esse quadrinho, tá bom? E agora, as linhas paralelas. A gente já estudou muito isso quando nós estudamos aquelas ruas, lembra? No mapa, nós tínhamos que localizar as paralelas e as transversais. Ser transversal significa passar uma reta pela outra. E quando a gente passa uma reta pela outra, formando o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto,
a gente chama isso de retas perpendiculares. Já as linhas paralelas, elas seguem sempre o mesmo caminho, elas seguem a mesma direção e não se encontram nunca. Então, como eu posso fazer para traçar uma reta paralela a essa reta de baixo? Vou marcar uma flechinha aqui que eu quero a paralela em relação a essa de baixo. Como que eu vou fazer? Vou posicionar o meu esquadro na linha que eu formei agora e vou traçar uma linha em cima. Essa linha de cima, ela é paralela a essa linha de baixo. Então, essa aqui com essa aqui seguem a mesma direção e não se encontram jamais, ok, pessoal? Aqui na página 52 é a continuação da explicação sobre como montar o próprio tangram. Mas nós já temos, então nessa parte nós não precisamos estudar, já que os conceitos que importavam em todas essas páginas eram de retas perpendiculares e retas paralelas que nós acabamos de estudar aqui no quadro. Então, agora eu vou explicar para vocês essa página 53, que é a nossa atividade do dia da apostila. Já temos o CA, página 45, e agora a apostila, página 53, que tem relação com linhas horizontais e verticais e sentido, ou seja, se eu tenho que caminhar para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Aqui na letra A, nós temos que escrever de acordo com o que está sendo indicado. Basta observar essa legenda aqui de cima, onde mostra que cada setinha indica um sentido a ser seguido e fazer como o exemplo. Veja só, temos o número 6 e uma setinha para a direita. Então, nós escrevemos 6 centímetros de comprimento para a direita. E aqui embaixo e aqui, vocês irão escrever uma frase semelhante a essas, analisando o comprimento, que é representado aqui pelo número, e o sentido, de acordo com a legenda, para ver se é para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Para que nós faremos isso? Porque na letra B nós iremos desenhar um retângulo totalmente alinhadinho, com base nessas medidas e com o auxílio do esquadro e da régua, como eu vou mostrar agora aqui no quadro para vocês. Olha só esse exemplo, pessoal. Tenho aqui o início, que é essa linha reta de 15 centímetros. E vou seguir essas coordenadas aqui embaixo. 20 centímetros para a direita, 15 centímetros para baixo e 20 centímetros para a esquerda. Como que a gente vai fazer isso? Usando o esquadro e usando a régua. Primeira coisa, se eu tenho que ir para a direita, significa que esse sentido que está na vertical vai ser perpendicular a esse sentido que vai para a direita, que vai formar uma linha horizontal. Primeira coisa é posicionar o nosso esquadro da maneira como eu falei para vocês. Alinho essa linha no ângulo de 90 graus do meu esquadro e vou traçar uma linha reta na parte de cima, ó.
Feito isso, já tenho aqui a perpendicularidade, formando 90 graus. Mas agora eu preciso analisar essa medida. Eu tenho que ter 20 centímetros. Então, eu venho com a régua, faço um pontinho onde é o 20 e desmancho a outra parte que eu não vou precisar. Pronto, cumpri a primeira etapa. Segunda etapa, 15 centímetros para baixo. Com o esquadro, eu vou posicionar o ângulo de 90 graus nessa linha que eu fiz aqui em cima agora. E vou traçar a linha para baixo. Pronto. 15 centímetros eu preciso. Vou pegar minha régua, segurar aqui e onde eu tenho o 15, eu vou fazer um pontinho e o que está para baixo eu vou desmanchar. Segunda etapa feita. Agora, 20 centímetros para a esquerda. Vou posicionar meu esquadro na linha que eu acabei de fazer. E vou traçar a reta para cá. Vou só conferir a medida, se deu 20 centímetros. 20 centímetros, então, consegui concluir a minha figura e formei um retângulo onde em todos os cantos eu tenho retas perpendiculares, formando o ângulo reto. E essa linha de cima segue o mesmo sentido que essa linha de baixo. Nós chamamos de paralelas. Assim como essa segue o mesmo sentido dessa outra que está no lado oposto. Também são paralelas. Fazendo dessa maneira, usando o esquadro e a régua, vocês irão formar esse desenho e responder qual polígono você formou nesse percurso, seguindo esses comandos. Quanto medem os lados desse polígono? É só verificar a distância, o tamanho de cada reta. E letra D, quantas direções diferentes foram usadas para traçar as linhas desse polígono? Então, nós iremos observar quantas linhas temos na horizontal e na vertical. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão para vocês e até a próxima!